3. Quem consegue isso tem um mundo inteiro a seu lado. Quem não consegue trilha um caminho solitário. No verão, costumo pescar no estado do Maine. Pessoalmente, adoro morangos com creme, mas os peixes preferem minhocas. Assim, quando saio para pescar, não penso no que eu quero, mas no que eles querem. Por isso, não coloco morangos com creme no anzol. Balanço uma minhoquinha ou um gafanhoto na frente do peixe e pergunto: quer dar uma mordidinha? Por que não aplicar o mesmo bom senso da pescaria ao lidar com as pessoas? Foi o que fez Lloyd George, primeiro-ministro da Grã-Bretanha durante a Primeira Guerra Mundial. Quando perguntavam como ele se mantinha no poder depois que outros líderes do período, o presidente americano Woodrow Wilson, o primeiro-ministro italiano Vittorio Emanuele Orlando e o primeiro-ministro francês Georges Clemenceau haviam sido esquecidos. Lloyd George respondia que, se pudesse atribuir sua permanência no topo a uma única razão, seria ao fato de ter aprendido a lançar a isca adequada ao peixe. Por que falar sobre nossos desejos? É bobagem, absurdo. Claro que você sempre quer falar dos seus desejos. O problema é que ninguém mais quer. As outras pessoas são iguais a você. Estão interessadas no que elas próprias desejam. Portanto, a única forma de influenciar as pessoas é falar sobre o que elas querem e mostrar como alcançar o que desejam. Lembre-se disso quando quiser convencer alguém a fazer alguma coisa. Por exemplo, se não quer que os filhos fumem, não faça sermões. Não diga que é o que você quer. Em vez disso, mostre que o cigarro pode atrapalhá-los caso queiram entrar para a equipe de basquete ou de atletismo. Isso vale para crianças, bezerros ou chimpanzés. Veja este exemplo. Certo dia, Ralph Waldo Emerson e seu filho tentaram obrigar um bezerro a entrar no curral, mas cometeram o erro de pensar apenas no que queriam. Emerson empurrava, o filho puxava. O problema era que o bezerro fez o mesmo, pensou apenas no que queria. Assim, firmou as pernas e, teimoso, se recusou a deixar o pasto. A empregada deles, criada numa fazenda, deu uma olhada no curral e viu a situação. Não era capaz de escrever ensaios nem livros, mas mostrou que entendia de bezerros muito mais que Emerson. Pensou no que o animal queria. Então, num gesto maternal, colocou um dedo na boca do bichinho para que ele sugasse enquanto o conduzia delicadamente até o curral. Cada ato que você realizou desde o dia em que nasceu aconteceu porque você queria alguma coisa. E quando você fez uma grande doação? Pois é, não foi uma exceção à regra. Você doou porque queria ajudar, queria fazer um ato belo, generoso, divino. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Se você tivesse mais apreço ao dinheiro do que a essa sensação, não teria feito a doação. Claro, você pode ter doado por vergonha de recusar ou a pedido de um cliente. Mas uma coisa é certa, você agiu assim porque queria algo. Em seu esclarecedor livro Influence Human Behavior, Influenciando o Comportamento Humano, Harry A. Overstreet disse: a ação parte daquilo que fundamentalmente desejamos. E o melhor conselho que se pode dar a quem precisa persuadir alguém no trabalho, em casa, na escola ou na política é o seguinte: primeiro, desperte no outro um desejo ardente. Quem consegue isso tem um mundo inteiro a seu lado.
Quem não consegue, trilha um caminho solitário. Andrew Carnegie, o escocês pobre que, quando garoto, começou a trabalhar ganhando 2 centavos por hora e acabou doando 365 milhões de dólares, aprendeu desde cedo que a única forma de influenciar as pessoas era falar sobre o que elas desejavam. Ele frequentou a escola por apenas 4 anos. No entanto, aprendeu como ninguém a lidar com gente. Para ilustrar, a cunhada dele andava preocupada com os 2 filhos. Ambos estudavam em Yale e estavam tão ocupados com a própria vida que não escreviam nem se importavam com as cartas ansiosas enviadas pela mãe. Sabendo disso, Andrew Carnegie apostou que conseguiria fazer os 2 lhe escreverem uma resposta sem sequer pedir. Escreveu para os sobrinhos uma carta cheia de conversa fiada, mencionando no pé da página, como quem não queria nada, que junto com a carta havia uma nota de $5 para cada um. Entretanto, não enviou o dinheiro. Pouco tempo depois, chegaram respostas pelo correio agradecendo ao querido tio Andrew por sua gentil mensagem e você pode concluir por si mesmo o que veio a seguir. Outro exemplo de persuasão é o de Stan Novak, de Cleveland, Ohio, aluno do meu curso. Stan voltou para casa uma noite e encontrou Tim, seu caçula, gritando e esperneando na sala de estar. Ia começar o jardim de infância no dia seguinte e estava reclamando porque não queria ir. A reação normal de Stan seria mandar o menino para o quarto de castigo e dizer a ele que era melhor mudar de ideia. Mas, naquela noite, percebendo que isso não deixaria Tim animado para começar a frequentar a escola, Stan começou a pensar, se eu fosse Tim, por que ficaria animado com a ideia de ir para o jardim de infância? Então, sentou-se com a esposa e, juntos, fizeram uma lista de todas as coisas divertidas que o garoto faria. Pintar com as mãos, cantar e fazer novos amigos. Em seguida, partiram para a ação. Eu, minha mulher e meu outro filho começamos a fazer pintura com as mãos na mesa da cozinha, nos divertindo muito. Pouco tempo depois, Tim já estava nos espiando. Em seguida, se aproximou e pediu para participar. Eu respondi, não. Primeiro você precisa ir para o jardim de infância para aprender a pintar com as mãos. Em seguida, com todo o entusiasmo, repassei a lista que eu e minha mulher tínhamos feito, mas de uma forma que ele pudesse entender, explicando que ele se divertiria muito no jardim de infância. Stan fez uma pausa, como que rememorando a situação. Na manhã seguinte, achei que tinha sido o primeiro a acordar, mas, quando fui para a sala, encontrei Tim na poltrona, dormindo profundamente. O que está fazendo aqui? Perguntei ao acordá-lo. E ele respondeu, estou esperando para ir para o jardim. Não quero me atrasar. O entusiasmo da família tinha despertado em Tim um desejo que nunca teríamos conseguido provocar com discussões ou ameaças. Talvez você queira persuadir alguém a fazer algo, mas antes de falar, porém, pare e pergunte a si mesmo, como posso estimular essa pessoa a querer fazer isso? Ao nos fazermos essa pergunta, evitamos nos precipitar e ficar tagarelando inutilmente sobre o que queremos. Certa vez, aluguei o salão de baile de um hotel de Nova York por 20 noites em cada estação para realizar uma série de palestras. No início de uma dessas temporadas, alguém do hotel me informou na última hora que o aluguel seria quase o triplo do valor inicialmente acordado. Recebi a notícia depois que os ingressos tinham sido vendidos. Claro que eu não queria pagar o novo valor. Mas de que adiantaria falar sobre a minha vontade com a direção do hotel? Eles só estavam interessados no que queriam. Por isso, dias depois, fiz uma visita ao gerente.
Fiquei um pouco chocado ao receber sua carta, mas não o recrimo de forma alguma, falei. Se estivesse na sua posição, provavelmente teria escrito uma carta parecida. Seu dever como gerente do hotel é torná-lo o mais lucrativo possível. Se não fizer isso, poderá e deverá ser demitido. Mas agora vamos pegar uma folha de papel e escrever as vantagens e desvantagens desse aumento de valor. Peguei uma folha de papel timbrado e fiz uma linha vertical no meio. De um lado, escrevi vantagens e, do outro, desvantagens. Na coluna das vantagens, escrevi as seguintes palavras: salão livre. Em seguida, expliquei a ele que uma vantagem seria ter o salão desocupado, pronto para ser alugado para festas e convenções. É uma grande vantagem, porque esse tipo de evento paga bem mais do que uma série de palestras. Se eu comprometo 20 noites do seu salão durante essa estação, com certeza isso significa a perda de negócios bem lucrativos. Em seguida, considerei as desvantagens. Em primeiro lugar, em vez de aumentar a receita que vai obter de mim, você vai reduzi-la. Na verdade, vai zerá-la, porque não posso pagar o valor que está pedindo. Serei obrigado a realizar as palestras em outro lugar. Tem outra desvantagem para o senhor. Essas palestras atraem um grande número de pessoas instruídas e cultas para seu hotel. É uma boa forma de publicidade, não é? Na verdade, se gastasse $5.000 em anúncios nos jornais, o senhor não seria capaz de trazer tanta gente para o hotel quanto eu trarei com as palestras. Isso tem um grande valor, não acha? Enquanto falava, escrevi as duas desvantagens e entreguei a folha de papel ao gerente pedindo que ele refletisse sobre as vantagens e desvantagens e depois me enviasse sua decisão final. No dia seguinte, recebi uma carta me informando que o aluguel sofreria um reajuste de 50% em vez de triplicar. Veja bem, eu consegui essa redução sem dizer uma palavra sobre o que desejava. Falei o tempo inteiro sobre o que ele queria e como conseguir o que desejava. Imagine que eu tivesse feito o que é mais humano e natural: entrar furioso no escritório do gerente e dizer: como pode triplicar o valor do aluguel sabendo que os ingressos já foram impressos e distribuídos e que todos os anúncios já foram feitos? Isso é ridículo, absurdo, não vou pagar. O que teria acontecido? Eu e ele começaríamos a discutir e o bate-boca esquentaria, pegaria fogo. E você sabe como essas coisas terminam. Mesmo que eu o convencesse de que estava errado, ele estaria com o orgulho ferido e isso dificultaria que recuasse e cedesse. Eis um dos melhores conselhos já dados sobre a delicada arte dos relacionamentos humanos. Se existe um segredo para o sucesso, ele consiste na capacidade de entender o ponto de vista do outro e enxergar não só com os seus olhos, mas também com os olhos dele, disse Henry Ford. Isso é tão bom que dá vontade de repetir. Se existisse um segredo para o sucesso, ele consiste na capacidade de entender o ponto de vista do outro e enxergar não só com os seus olhos, mas também com os olhos dele. É tão simples, tão óbvio, que qualquer um deveria enxergar a veracidade desse conselho imediatamente. Porém, a verdade é que 90% das pessoas no planeta ignoram esse fato 90% do tempo. Quer um exemplo? Observe as mensagens que chegarem à sua mesa de trabalho amanhã de manhã. Você perceberá que a maioria viola os princípios mais básicos do bom senso. Veja também a carta a seguir, escrita pelo gerente do departamento de rádio de uma agência de publicidade com escritórios em todo o continente. Essa carta foi enviada aos gerentes de estação de rádios locais de todo o país. Coloquei entre colchetes minhas reações a cada parágrafo. Senhor John, Indiana. Prezado senhor,
tracinho, tracinho. A empresa, tracinho, tracinho, deseja manter sua posição de liderança entre as agências que atuam no segmento da publicidade radiofônica. Abre colchetes. Quem se importa com os desejos de sua empresa? Estou preocupado com os meus próprios problemas. O banco está ameaçando executar a hipoteca da minha casa. Os parasitas estão destruindo o jardim. A bolsa despencou ontem. Perdi o trem das 8h15 hoje de manhã. Não fui convidado para a festa dos Johnnies ontem à noite. O médico me contou que tenho pressão alta, neurite e caspa. E aí o que acontece? Chego preocupado ao escritório, abro a correspondência e encontro um sujeitinho da cidade grande com uma conversa mole sobre o que a empresa dele deseja. Que vergonha! Se ele soubesse como uma carta dessas pega mal, deixaria o ramo da publicidade e começaria a fabricar vermicida. Fecha colchete. As contas de alcance nacional dessa agência foram o verdadeiro sustentáculo da nossa rede. Os anúncios que vendemos nos mantêm no topo das agências ano após ano. Abre colchete. Você é um figurão rico e está no topo, não é? E daí? Não dou a mínima se a sua empresa é tão grande quanto a General Motors, a General Electric e as 3 forças armadas juntas. Se fizesse o juízo de um beija-flor, você perceberia que quero saber de mim mesmo, não de você. Todo esse papo furado sobre seu sucesso me faz sentir pequeno e sem importância. Fecha colchetes. Desejamos oferecer aos nossos clientes a última palavra em informações sobre as emissoras de rádio. Abre colchete. Isso é o que você quer. Só que eu não quero saber dos seus desejos, nem dos desejos do presidente dos Estados Unidos. Vou dizer de uma vez por todas, o que me interessa é o que eu quero, e você ainda não disse uma palavra sobre isso nessa carta absurda. Fecha colchete. Poderia, portanto, colocar a empresa tracinho, tracinho na sua lista preferencial de envios de informações semanais sobre a estação, com todos os detalhes que serão úteis para que a agência se programe de forma inteligente? Abre colchete. Lista preferencial? Que cara de pau! Você me faz sentir insignificante com esse papo de que sua empresa é enorme e depois quer ser colocado numa lista preferencial e ainda por cima nem me pede por favor? Fecha colchete. Uma pronta resposta a esta carta, dando conta de suas últimas ações, será útil aos nossos interesses mútuos. Abre colchete. Seu idiota! Você me manda uma carta padronizada e enviada para todos os cantos e tem a audácia de pedir que eu me sente e dite uma carta pessoal acusando o recebimento de sua circular, quando estou preocupado com a hipoteca, as plantas e a minha pressão arterial. E ainda me pede uma pronta resposta? Como assim pronta resposta? Não sabe que eu sou tão ocupado quanto você? Pelo menos é assim que prefiro pensar. Aliás, quem deu o direito de sair me dando ordens? Você terminou a carta falando dos nossos interesses mútuos. Pelo menos no fim você começou a ver as coisas pela minha perspectiva. Mas não me explicou como isso será vantajoso para mim. Fecha colchete. Atenciosamente, fulano de tal, gerente do departamento de rádio. PS. Envio anexo um recorte do jornal da cidade que poderia interessá-lo. Talvez queira retransmiti-lo em sua estação. Abre colchete. Finalmente, no PS, você menciona algo que pode me ajudar a resolver um dos meus problemas. Por que não começou a carta com isso? Mas, também, de que adianta? Um publicitário que é capaz de me soterrar com tantas baboseiras deve ter algum problema. Você não precisa de uma carta listando nossas últimas ações. O que precisa é de um frasco de iodo para estimular sua tireoide. Fecha colchete. Pois bem, se aqueles que dedicam a vida à publicidade e posam de especialistas na arte de influenciar pessoas
a comprar escrevem uma carta dessas, o que esperar do açougueiro, do padeiro ou do mecânico? Eis outra carta, esta escrita pelo superintendente de um grande terminal de carga para Edward Vermeulen, aluno de meu curso. Qual foi o efeito dela sobre o destinatário? Leia e eu lhe direi. A. Zeregas Sun Limitada. Rua Front, 28, Brooklyn, Nova York, 11.201. Aos cuidados do Sr. Edward Vermeulen. Senhores, as operações em nossa estação de transbordo ferroviário estão prejudicadas, pois um alto percentual da carga é entregue no fim da tarde. Isso provoca congestionamento, horas extras de nossos funcionários, atraso dos caminhões e, em alguns casos, atraso também das entregas. Em 10 de novembro, recebemos de sua empresa um lote de 510 itens que chegou aqui às 16h20. Solicitamos sua cooperação para superar os efeitos indesejáveis que ocorrem quando recebemos a carga tardiamente. Pedimos que, nos dias em que nos enviar um volume como o que recebemos na data anteriormente mencionada, os senhores se esforcem para que o caminhão de entrega chegue mais cedo ou pelo menos parte da carga chegue aqui pela manhã. Para os senhores, as vantagens desse arranjo são uma descarga mais pronta dos caminhões e a garantia de saber que suas mercadorias serão despachadas no mesmo dia em que forem recebidas. Atenciosamente, fulano de tal, superintendente. Depois de ler a carta, o Sr. Vermeulen, gerente de vendas da A. Zeregas Sons, enviou-a para mim com o seguinte comentário. A carta surtiu o efeito contrário do pretendido. Ela começa descrevendo as dificuldades no terminal deles, o que não nos interessava. Eles solicitam nossa cooperação sem cogitar se causaria algum inconveniente e, por fim, só no último parágrafo mencionam que, se cooperarmos, conseguiremos uma descarga mais rápida de nossos caminhões e a garantia de que o frete será despachado no mesmo dia em que for recebido. Em outras palavras, aquilo que mais nos interessa é mencionado por último. No fim das contas, a carta gera um clima de oposição, não de cooperação. Vamos tentar reescrever e melhorar essa carta. Não vamos perder tempo falando dos nossos problemas. Como prega Henry Ford, é preciso entender o ponto de vista do outro e enxergar não só com seus olhos, mas também com os olhos dele. Eis aqui uma forma de revisar a carta. Talvez não seja o ideal, mas veja se não acha melhor. Prezado Sr. Vermeulen, sua empresa tem sido um de nossos excelentes clientes há 14 anos. Claro que somos muito gratos por poder atendê-los e estamos ansiosos para fornecer o serviço rápido e eficiente que vocês merecem. No entanto, infelizmente não somos capazes de manter o mesmo padrão quando seus caminhões chegam com um grande carregamento no fim da tarde, como aconteceu em 10 de novembro. E por quê? Acontece que muitos dos nossos clientes também costumam fazer entregas a essa hora. Assim, ocorre um congestionamento. Isso significa que seus caminhões acabam detidos no cais e, às vezes, o transporte de sua mercadoria sofre atrasos. É uma situação ruim, mas evitável. Se as entregas forem feitas pela manhã sempre que possível, os caminhões poderão se movimentar, sua carga receberá atenção imediata e nossos funcionários poderão ir para casa no início da noite saborear um delicioso jantar com um prato das massas que o senhor fabrica. Seja qual for o horário de chegada de seus carregamentos, estaremos sempre felizes em fazer tudo que esteja ao nosso alcance para servi-lo prontamente. Sabemos que o senhor é um homem ocupado. Por favor, não se dê ao trabalho de responder a esta mensagem. Atenciosamente, fulano de tal, superintendente. Barbara Anderson era bancária em Nova York e queria se mudar para Phoenix, no Arizona, por uma questão de saúde de seu filho.
Usando os princípios que tinha aprendido em meu curso, ela escreveu a seguinte carta para 12 bancos de Phoenix. Prezado senhor, minha experiência de 10 anos no sistema bancário deve interessar a uma instituição que vem apresentando um crescimento tão rápido quanto a sua. Ocupei diversas funções no Bankers Trust Company de Nova York antes de assumir meu posto atual como gerente de agência, o que me permitiu acumular muita experiência em todas as etapas do processo bancário, entre as quais relações com clientes, crédito e administração. Vou me mudar para Phoenix no mês de maio e tenho certeza que posso contribuir para o crescimento e o aumento do lucro de sua instituição. Estarei na cidade na semana do dia 3 de abril e adoraria ter a oportunidade de lhe mostrar como posso ajudar seu banco a alcançar suas metas. Atenciosamente, Barbara L. Anderson. Você acha que a senhora Anderson recebeu alguma resposta a essa carta? Pois bem, ela foi convidada para uma entrevista por 11 dos 12 bancos e pôde escolher a melhor proposta de trabalho. Por quê? Porque, na carta, a senhora Anderson não informava o que ela queria. Em vez disso, explicou como poderia ajudá-los, concentrando-se na necessidade deles e não nas dela própria. Hoje em dia, milhares de vendedores cansados, desencorajados e mal remunerados lotam as calçadas das ruas. Por quê? Porque só pensam no que desejam. Eles não percebem que as pessoas não querem comprar nada. Se quisessem, sairiam para comprar. O fato é que as pessoas só estão interessadas em resolver os próprios problemas. Se os vendedores conseguissem mostrar como seus serviços ou suas mercadorias o ajudarão a resolver nossos problemas, não precisariam vender nada. As pessoas comprariam. E os clientes gostam de sentir que estão comprando, e não que alguém está lhes vendendo algo. Infelizmente, muitos vendedores passam a vida sem enxergar as coisas do ponto de vista do cliente. Por exemplo, morei por muitos anos numa casa em Forest Hills, bairro residencial de Nova York. Certo dia, quando corria para a estação de trem, encontrei um corretor de imóveis que comprava e vendia propriedades na região havia anos. Ele conhecia Forest Hill muito bem. Por isso, na pressa, perguntei a ele se minha casa de estuque era feita com ripas metálicas ou telhas ocas. Ele respondeu que não sabia e disse algo que eu já sabia, que poderia descobrir com um telefonema à Associação de Casas e Jardins de Forest Hills. Na manhã seguinte, recebi uma carta dele. Ele havia descoberto a informação que eu queria? Não. Ele poderia ter obtido a resposta de que eu precisava com um telefonema de 60 segundos. Mas, na carta, simplesmente repetiu que eu poderia obtê-la com um telefonema e aproveitou para perguntar se eu poderia cuidar do meu seguro residencial. Não estava interessado em me ajudar, apenas em se ajudar. J. Howard Lucas, de Birmingham, Alabama, conta como 2 vendedores da mesma empresa lidaram com situação semelhante. Ele relatou que, muitos anos atrás, era gerente de uma pequena empresa. Num edifício próximo havia a sucursal de uma grande seguradora. Seus corretores tinham áreas de atuação e a empresa de Lucas estava nas mãos de 2 deles, a quem chamou de Carl e John. Certa manhã, Carl apareceu no escritório dele e, como quem não queria nada, mencionou que sua empresa tinha acabado de lançar um seguro de vida para executivos e achava que esse produto poderia lhe interessar mais tarde. Ficou de voltar quando tivesse mais informações. Naquele mesmo dia, o outro corretor, John, o viu na calçada com um colega enquanto voltava de uma pausa para o café e gritou: "Ei, Luke, espere aí, tenho uma grande notícia para vocês." Saiu correndo e, empolgado, contou-lhes sobre o seguro de vida para executivos que sua empresa tinha lançado naquele mesmo dia, o mesmo que Carl mencionara casualmente. John queria que nossas apólices fossem as primeiras a serem emitidas.
explicou Lucas. O corretor citou alguns fatos importantes sobre a cobertura e terminou dizendo: é um seguro tão novo que vou pedir para alguém da sede vir aqui amanhã e dar explicações. Enquanto isso, vamos assinar e enviar os formulários para que a pessoa que venha aqui tenha mais dados para trabalhar. Como ressaltou Lucas, o entusiasmo dele despertou em nós um desejo ardente pelo seguro, embora ainda não tivéssemos os detalhes. Um tempo depois, as informações confirmaram a primeira impressão de John sobre as apólices e ele não só vendeu um seguro para cada um de nós, como depois dobrou nossa cobertura. Lucas terminou a história dizendo: Cole poderia ter vendido essas apólices para nós, mas não fez qualquer esforço para despertar nosso desejo. O mundo está cheio de gente ambiciosa e egoísta. Por isso, o raro indivíduo que é altruísta e busca servir aos outros está em grande vantagem. A concorrência é pequena. Owen G. Young, advogado famoso e fundador da Radio Corporation of America, RCA, disse uma vez: aqueles que conseguem se colocar no lugar dos outros, que conseguem compreender o funcionamento da mente alheia, não precisam se preocupar com o que o futuro lhes reserva. Se a única lição que você tirar deste livro for aprender a pensar pela perspectiva da outra pessoa, essa capacidade, por si só, poderá ser uma das bases para a construção de sua carreira. Enxergar o ponto de vista da outra pessoa e despertar nela um desejo ardente não deve ser encarado como manipulação para tirar proveito dela ou prejudicá-la. Todos os envolvidos devem ganhar com a negociação. Nas cartas para o Sr. Vermeulen, tanto o remetente quanto o destinatário lucrariam com a implementação das medidas sugeridas. Tanto a Sra. Anderson quanto o banco que a contratou se beneficiaram da carta enviada, pois a instituição contratou uma funcionária valiosa e ela conquistou um bom emprego. A melhor maneira de motivar alguém a fazer alguma coisa por você é mostrar que isso também vai beneficiar essa outra pessoa. Michael Whedon pode confirmar. Vendedor da Shell Oil Company em Rhode Island, Mike estava em uma situação incômoda, mas, usando esse princípio, descobriu uma solução engenhosa. O problema era um posto de gasolina superado. Michael queria ser o melhor vendedor de sua área, mas esse posto estava em péssimo estado e as vendas vinham caindo bastante, o que impedia que ele atingisse sua meta. O estabelecimento era administrado por um homem de idade que não tinha o menor desejo de mudar. Por mais que tentasse, Michael não conseguia convencê-lo a ajeitar o lugar. Primeiro tentou falar com o homem e lhe dar sugestões úteis. Nada. Então tentou conversas cara a cara. Finalmente, passou a implorar. Nada disso fez efeito. O homem era teimoso como uma mula. Então, o Sr. Michael teve uma ideia. Se convidasse o gerente a visitar o mais novo posto Shell da região, talvez ele se inspirasse a reformar o seu. O gerente ficou interessado em ver o que a concorrência andava fazendo e concordou com a viagem de campo. E Michael combinou a visita ao novo posto. O homem ficou tão impressionado com as instalações que, quando visitou novamente, Michael não reconheceu o lugar. Estava limpo e já registrava aumento nas vendas. Com isso, Michael atingiu a meta de ser o melhor vendedor do distrito. Todas as conversas e tentativas de convencimento tinham sido em vão, mas, ao despertar no gerente um desejo ardente por ajudá-lo a vislumbrar qual seria sua meta e como poderia ser seu posto de gasolina, os dois se beneficiaram. A maioria das pessoas vai para a faculdade e aprende a ler Shakespeare e a dominar os mistérios do cálculo. Mas jamais descobre como a própria mente funciona. Por exemplo, certa vez dei aulas de oratória eficiente para jovens recém-formados que estavam começando a trabalhar para a Carrier.
a grande fabricante de aparelhos de ar-condicionado. Um dos participantes queria persuadir os outros a jogar basquete no tempo livre. Para tentar convencê-los, disse o seguinte: quero que venham jogar basquete. Eu gosto de jogar, mas as últimas vezes que fui à quadra não havia gente suficiente. Numa dessas noites, eu e mais 2 pessoas estávamos batendo uma bola e acabei com um olho roxo. Queria que todos aparecessem lá amanhã à noite. Quero jogar basquete. Ele falou algo de interessante? Você não quer ir a uma quadra deserta, quer? Além disso, também não liga para o que o outro deseja e certamente não quer arranjar um olho roxo. Será que ele poderia demonstrar aos colegas como obter o que eles desejam indo ao ginásio? Com certeza. Mais energia, mais apetite, mente ativa, diversão, jogos, basquete. Repetindo o sábio conselho do professor Overstreet, primeiro desperte no outro um desejo ardente. Quem consegue isso tem um mundo inteiro a seu lado. Quem não consegue trilha um caminho solitário. K.T. Dutchman, engenheiro especializado em telefonia, não conseguia fazer a filha de 3 anos tomar o café da manhã. Os métodos de sempre, broncas, pedidos, persuasão, tinham fracassado. Os pais se perguntavam: como fazê-la querer se alimentar? A menina adorava imitar a mãe e se sentir adulta. Assim, certa manhã, deixaram que ela se sentasse numa cadeira e preparasse o próprio café da manhã. No momento correto, o pai apareceu na cozinha enquanto ela mexia o cereal. A garota exclamou: olha, papai, hoje estou fazendo o cereal. Ela comeu 2 pratos cheios sem que ninguém insistisse. Só porque queria. Havia conquistado a sensação de importância. Ao preparar o cereal, descobriu um meio de se expressar. O crítico de teatro William Winter comentou certa vez que a autoexpressão é uma necessidade dominante da natureza humana. Por que não conseguimos adaptar essa psicologia aos negócios? Quando tivermos uma ideia brilhante, em vez de fazer os outros pensarem que ela é nossa, por que não deixá-los entrar na cozinha e ajudar a prepará-la? Eles passarão a pensar que a ideia é deles. Vão gostar dela e talvez comer 2 pratos cheios. Lembre-se, primeiro desperte no outro um desejo ardente. Quem consegue isso tem um mundo inteiro a seu lado. Quem não consegue trilha um caminho solitário. Princípio 3. Desperte no outro um desejo ardente. Em resumo, técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Princípio 1. Não critique, não condene, não reclame. Princípio 2. Faça elogios honestos e sinceros. Princípio 3. Desperte no outro um desejo ardente.